Está escrito aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo nesse momento, nós lemos aqui, você ouviu, palavras não de um homem qualquer, mas palavras do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele escolheu alguns discípulos e hoje não é diferente, assim como o Senhor Jesus, ele chamou discípulos. Naquela época, ele tinha vários discípulos, dos quais os 12 eram os principais. Mas, determinada feita, ele enviou 70 discípulos também para uma obra, para pregar o Evangelho. E nós sabemos que Jesus não tinha apenas 12 mais 70, ele tinha vários discípulos. E a ordem para pregar o Evangelho é para todos os discípulos. E hoje não é diferente. Existem pessoas que ouvem o Evangelho, creem, nascem de novo, e o Espírito Santo chama estas pessoas e convence e dá aptidão para que elas venham pregar o Evangelho. De maneira que hoje o Evangelho está sendo pregado, assim como durante todo este tempo, nesses últimos 2000 anos, depois que nosso Senhor subiu para o céu, o Evangelho tem sido pregado e vai continuar sendo pregado, e as portas do inferno nunca vão poder parar a pregação do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Então é simples. Deus, ele chama discípulos. Estes discípulos, eles começam a ser discípulos quando eles ouvem o Evangelho e creem. Então o próprio Espírito do Senhor Jesus faz com que estes discípulos venham ter a capacidade de pregar o Evangelho, de maneira que o nome de Jesus, o Evangelho de Deus, é anunciado em toda a terra. Agora, se tem discípulos até hoje pregando o Evangelho em todo o mundo, existem pessoas ouvindo. Muitas pessoas têm ouvido o Evangelho. Muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus, que o Senhor Jesus morreu na cruz, que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus Cristo há de voltar, que Ele é Deus, que se fez homem. Muitas pessoas têm ouvido falar. E uma grande maioria não tem crido no Evangelho. Mas muitos também têm crido no Evangelho. Só que a sentença que o Senhor Jesus ele proferiu aqui em Marcos capítulo 16, versículo 16, continua valendo. E estas palavras não vão passar. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meu amigo, minha amiga, um dia, há 32 anos atrás, eu ouvi o Evangelho. Eu prestei atenção no Evangelho. E eu criei no Evangelho. E me tornei discípulo do Senhor Jesus. E fui batizado. E hoje eu anuncio o nome de Jesus. Hoje eu prego o Evangelho. Veja nesse momento o que eu estou fazendo. Estou aqui pregando o Evangelho. Lendo o Evangelho de Deus para você ouvir e para outras pessoas também. Eu creio no Senhor Jesus e eu tenho uma pergunta para você. Você creu no Senhor Jesus já? Você já creu no Evangelho? Você realmente acredita que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus voltará? Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele veio em carne? Você realmente acredita no que o Evangelho diz, que todos pecaram? Você acredita que a salvação é só no único caminho que é o Senhor Jesus?
Aliás, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter dito: eu sou um dos caminhos, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante que Jesus nem disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque o Senhor Jesus estava no Pai e o Pai estava nele também. Ele é um com o Pai. Meu amigo, minha amiga, não nos admira o fato da grande maioria das pessoas não conseguirem acreditar na Bíblia, no Evangelho. Porque Jesus disse: quem não crê será condenado. Então, aqui deixa claro que muitos não iriam crer. Agora, se você que está me ouvindo, você consegue crer no Evangelho, você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada, porque você será salvo, será salva. E não é só isso não. Está escrito que os sinais hão de seguir aos que crerem. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Onde o evangelho é pregado verdadeiramente, há orações pelos enfermos, imposição de mãos, a libertação que Jesus pode dar é proclamada, a liberdade aos cativos, os demônios são expulsos, os enfermos são curados, milagres acontecem, maravilhas de Deus acontecem. Então eu deixo essa palavra para você, meu amigo, minha amiga. Esse texto mostra que o Senhor Jesus, ele não só manda pregar o evangelho, mas ele faz com que haja sinais. O versículo 19 diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Esse vai ser o nosso pedido essa semana. Nós vamos pedir a Deus todo dia que o Senhor venha confirmar a palavra que pregamos com os sinais que se seguem. Os enfermos vão sarar, os demônios vão ser expulsos, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus esteja contigo e nunca esqueça, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.